As unidades convencionais de medida de massa, como o quilograma, né, são unidades muito grandes para você medir massa de objetos das dimensões microscópicas, não é verdade? Aqui aparecem potência 10 a menos 31, ou no caso do próton aqui vai aparecer uma potência que é 10 a menos 28, enfim, são números muito pequenos medidos naquela escala. Então é apropriado definir uma nova escala de medida de massa na qual as massas dos átomos sejam expressas por números relativamente pequenos. Uma possibilidade seria você construir a unidade de massa atômica dizendo que a massa do íon de hidrogênio é 1, né? E aí você expressaria as massas dos átomos como múltiplos, às vezes múltiplos não inteiros dessa massa. Tá certo? Isso funciona até um certo ponto. Em primeiro lugar, veja que isso já é uma aproximação, porque na verdade, como a massa do próton e a massa do nêutron são diferentes, eu já estou cometendo um erro quando eu faço esse procedimento, que é da ordem de 1 milésimo. 1 milésimo é 1 em cada mil, é 0,1%, né, o erro que eu cometo ao fazer essa associação. Só que existe um erro mais importante, que é um erro que tem a ver com o efeito relativístico. Imagine o núcleo, né, de um átomo. O núcleo de um átomo tem prótons e tem nêutrons, tá certo? Numa configuração estável. Quer dizer, para eu quebrar o núcleo, eu tenho que realizar trabalho, tá certo? Mas nós aprendemos lá em relatividade que quando nós temos um sistema estável, acontece alguma coisa com a massa de repouso dele, não é verdade? O que acontece com a massa de repouso de um sistema composto estável, comparada com a soma das massas dos constituintes? Aqui eu tenho a massa de um certo núcleo, eu vou chamar de massa A, porque A é um número que está me dizendo quantos hadrons tem esse núcleo, né? Isso aqui eu vou quebrar em Z prótons mais N nêutrons. Para quebrar esse núcleo, eu tenho que realizar trabalho. A craseado, energia contida no sistema composto, eu devo adicionar a energia desse trabalho para obter a energia do sistema quebrado. Não é verdade? Na verdade, a diferença se deve ao que nós chamamos na relatividade de defeito de massa, né? E nós mostramos na relatividade que o defeito de massa, ou seja, o quanto essa massa do composto estável é menor do que a massa dos constituintes separados, tinha a ver com a energia de ligação. Lembra que nós demos o símbolo B para energia de ligação? E nós mostramos no contexto relativístico que o defeito de massa, que eu chamei de ΔM, era igual a B sobre C2. Então, a massa do núcleo agregado é menor do que a massa da soma dos constituintes. Vamos olhar para o núcleo de hélio. O hélio 4. 2 prótons e 2 nêutrons é a composição desse núcleo. Então, qual é a massa? Me dá um número aproximado para a massa desse núcleo. 4.000 MeV por C2. Aproximadamente. São 2 prótons e 2 nêutrons. Ele está aproximando a massa do próton por 1.000. A do nêutron também. Tem 4 desses. Ele está usando essa ideia aqui, ó. É A vezes a massa do próton, que é da ordem de 1.000, 4.000. A energia de ligação do núcleo de hélio é 28 MeV. Esse é um dado experimental. Para eu quebrar o núcleo de hélio, eu preciso injetar 28 MeV de energia. Significa dizer que a massa do núcleo de hélio, na verdade, não é essa. Não é a soma das 4 massas. É a soma das 4 massas subtraído do defeito de massa. Eu tenho que tirar fora o defeito de massa. E o defeito de massa, nesse caso, é 28. Então, a massa do núcleo de hélio, a massa real do núcleo de hélio, vai ser 4.000 menos 28 em MeV por C2. Veja que, quando eu aproximei a massa do próton à massa do nêutron, eu estava cometendo um erro de uma unidade em 1.000, é isso? Agora, veja só, o erro que eu estou cometendo ao não incluir a correção relativística é de 28 unidades em 4.000. Divida por 4 os dois. 7 unidades em 1.000. É um erro 7 vezes maior do que o erro que eu cometo ao fazer as duas massas iguais. Então aqui está uma situação na qual, apesar de eu estar falando de uma situação
onde não tem velocidade nenhuma comparável com a da luz, o efeito relativístico, que tem a ver com a diferença de massa entre um sistema agregado e um sistema decomposto, é mensurável. Mais uma vez, a experiência comprova a previsão relativística. Então, a correção relativística é da ordem de 0,7%, enquanto que a correção de massa do próton e nêutron ser diferente é da ordem de 0,1%. Essa é 7 vezes maior. Então, vale mais a pena você incluir a correção relativística do que você fazer a distinção entre a massa do próton e do nêutron. Dito de outra maneira, se você for fazer uma conta que envolva a massa do próton e do nêutron e tomá-las diferentes uma da outra, você vai ter que incluir a correção relativística. Porque se você não fizer isso, você está fazendo uma correção de 0,1% e jogando fora uma de 0,7%, que é 7 vezes maior. Então não faz sentido. Por causa disso, tomar a massa do átomo de hidrogênio como unidade de massa atômica não é adequado. Porque, na verdade, o hidrogênio é o único elemento que não tem a correção relativística. Por que mesmo que ele não tem a correção relativística? Porque ele não pode ser quebrado, ele é um próton, não tem nada dentro dele, né? Ele não tem, é o único que não tem correção relativística nenhuma. Qualquer outro tem. Tá? Então, é mais consistente eu escolher um outro átomo como sendo a unidade de massa atômica. Eu podia pegar, por exemplo, a massa do átomo do núcleo de hélio, né? 4.000 menos 28, dividir isso por 4, que é a massa por hadron, né? E considerar isso como a massa atômica, ou como chamar isso de unidade de massa atômica. Podia ter feito isso, seria consistente. Não foi isso que a comunidade internacional fez. Ao invés disso, utilizaram como padrão a massa do carbono 12. Então, a unidade de massa atômica, UMA, na sigla inglesa, que você vai ver com frequência AMU, é 1/12 da massa do átomo de carbono 12. E vale aproximadamente 931,5 MeV por C2. Veja que, como tinha que ser, é um pouco abaixo da massa tanto do próton quanto do nêutron, né? Veja que não é à toa, né? Esse número é da ordem de 7 unidades menor do que a massa do próton ou do nêutron. 7 em 1000. É a correção. É o fator de correção a que eu estava me referindo.